Sejam todos muito bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, do jeito que for melhor para você. Professor Jones, o personal trainer do seu coração, começando hoje o Caos de Personal número 12, fechando os ciclos profissionais. É um papo um tanto quanto, como é que eu posso dizer, desesperador para alguns, mas pode ser um tanto quanto um bom aliado para outros. Como é que eu fecho os ciclos profissionais? Você esperou até esse momento aqui para a gente falar sobre fechamentos, mas por que eu trouxe esse tema? Bom, para você que está chegando hoje, se você não assistiu, volta lá, tem 11 causos aí que a gente vem dissertando desde acolhimento, comportamento profissional, e aí depois a gente vai falar sobre, que mais? Os desesperos que a gente tem na profissão, né? Essas coisas, os perrengues que a gente passa, e o caos de personal é isso, essa bagunça e mais um pouco, porque se você chegou hoje e quer saber qual é o caos de hoje, é sobre fechamento de ciclos, né? É um tema que me chamou muita atenção porque não é surpresa para ninguém que desde janeiro de 2023, vulgo este ano, eu venho diminuindo cada vez mais a minha agenda de personal, né, presencial, aumentando a minha margem na consultoria online, mas a gente vai dissertar sobre isso porque algumas pessoas tomaram até um susto, falando assim, como assim? Você está deixando de atender pessoas presencialmente, seu trabalho é tão legal e tudo mais. Mas tem que fazer sentido, né? Eu converso muito com meus colegas sobre isso, tem que fazer sentido o que você faz no seu trabalho. Ser personal incute muita responsabilidade, você tem que ser uma pessoa extremamente flexível, você tem que ser uma pessoa elaborada, você precisa fazer terapia, o que é muito importante. E por vezes eu já vou contando para vocês que quando eu falo de fechamento de ciclos, o mote principal veio através de uma última postagem que eu fiz aí a respeito da Suzete, que era uma das últimas alunas mais antigas com quem eu estava trabalhando, né? E que nós chegamos num consenso, tanto ela como eu, e aí eu explico primeiro o patamar o caos do que aconteceu, para não acharem que eu saí demitindo a pessoa ou a pessoa me demitiu, não aconteceu nada disso, né? O caos acontece a partir do momento que nós entramos num consenso. Para quem acompanha um pouco da minha vida pessoal, e eu vou fazer um retrato do que acontece, eu morava mais próximo da casa dela, que é aqui na zona norte de São Paulo, e eu me mudei para a zona central de São Paulo. Então, eu teria que fazer todo esse deslocamento, e desde então, né, há um ano atrás, eu comecei a fazer mais esses deslocamentos, e isso também incutiu em gastos e tudo mais, né? E aconteceram situações mais pontuais dentro da vida dela, que ela chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que a partir de agora eu posso te liberar de ser personal aqui na Zona Norte, e ela era meu último vínculo com a Zona Norte de São Paulo, e chegamos num acordo e tudo mais, e terminamos essa relação profissional, mas ainda continuo com uma relação pessoal com essa pessoa maravilhosa que ela é. Então é isso que aconteceu, e isso acabou despertando, né, em alguns outros alunos, e que hoje ainda, assim, pensa o seguinte, eu tinha 24 alunos de personal trainer e hoje eu tenho 11 alunos de personal trainer. O que acontece é que eu fechei e trabalho hoje com os clientes com quem eu amo trabalhar de paixão e que eu tenho muito prazer, porque eu trabalho com reabilitação, com prevenção de lesões, eu trabalho com treinamento físico voltado para performance. Então eu fiz um afunilamento do meu nicho de mercado para com quem eu gosto de trabalhar e que faz muito sentido. Então os outros não faziam sentido? Não se trata disso, né? E aí vem a história do fechamento de ciclo, porque cada vez que eu fui migrando, né, e aí vem a transição, eu fui colocando algumas coisas para qual eu fui chamado de última hora, e aí começam os desvinculamentos lá no começo do ano, e isso vai fazendo com que eu tenha que selecionar cada vez mais com quem eu fui trabalhando, porque o mote do meu trabalho é fazer com que tenha sentido tanto para o aluno ou para os alunos que trabalham comigo, como para mim, como pessoa e como profissional. Então, por vezes, ao longo desses últimos 6 meses, eu fui afunilando cada vez mais, até que nós chegamos a essa. E na semana passada, na sexta-feira, foi esse baque, porque todo mundo conhece a Suzete, eu sempre coloco ela aqui nas redes sociais como uma pessoa que é muito importante na minha vida profissional.
E aí vem a parte desse pequeno fechamento de ciclo uma das pessoas com quem eu trabalhava há mais tempo, né? Ela foi o último, estava com pessoas que eu estava há 8 anos, enfim, tudo isso, e ela era a última que estava comigo há 6 anos. E aí foi esse baque, quando eu cheguei na academia, alguns colegas falaram assim, como assim vocês terminaram? Como assim você deixou de ser personal? Como assim? Aí alguns alunos falaram assim, agora quem que vai ser o próximo, né? Que é tipo a lista do Big Brother. E a produção acompanhou de perto, certo? Produção, todo esse trâmite que aconteceu, esse afunilamento. E isso também envolve, né, você colocar na balança como personal a questão financeira também. Então, assim, você precisa também colocar no seu apontamento profissional um planejamento financeiro. E se isso vale a pena, se é rentável para você, porque você também precisa ganhar dinheiro, você também precisa pagar suas contas. Apesar de eu ter uma paixão muito grande, eu sempre falo, olha, eu não trabalho por dinheiro. E realmente, quem me conhece sabe que dinheiro é a parte do reconhecimento de um bom trabalho muito bem feito, que eu tenho orgulho de bater no peito e dizer que o meu trabalho é muito bem feito. E aí torna-se essencial a gente falar sobre fechamento de ciclos pelo seguinte mote, tá? Para você que está acompanhando aí. Fechamento de ciclos profissionais normalmente são muito dolorosos, né? Das duas partes. Tem pessoas que vão lidar com isso muito bem, tem pessoas que não vão lidar com isso muito bem, e tem pessoas que simplesmente nem querem lidar com isso. Mas ponto é que, como personal, né, como profissional liberal, né, profissional autônomo, é muito importante que você trabalhe com aquilo que faz sentido para você. De uma abrangência muito grande a gente falar sobre isso, porque mexe com um dos tópicos no qual eu trabalhei em uma das lives anteriores, um dos causos de personal, foi sobre trabalhar com o que faz sentido para você. Se aquele trabalho não faz mais sentido para você, agradeça, leve com você todo o aprendizado e siga a sua vida. Ponto. Ninguém vai morrer, né, porque, ai meu Deus, eu estou há muito tempo... Né? Não, você pode tocar tranquilamente a sua vida. Logicamente que eu tenho muitos colegas com quem eu me orgulho muito de conversar a respeito disso, que falam, mas eu não posso, eu tenho contas para pagar e tudo mais. Eu falo, olha, para cada porta que eu fechei ou que me fecharam, eu sempre tive 2, 3, às vezes muito mais portas, e aí você consegue ter a dimensão do quão valoroso é o trabalho do personal e o quão você precisa também não se capacitar só tecnicamente. Tecnicamente você pode ser a pessoa invejável, com um conhecimento técnico sensacional, para não dizer foda, mas assim, ser um cara muito, ou uma mulher muito, assim, um profissional de ponta tecnicamente, mas se você for uma pessoa bosta, você arruína sua carreira como um todo. E isso também repercute quando você tem que fechar um ciclo, porque quando você fecha um ciclo, ela denota muito também do quanto você tinha de relação com essa ou essas pessoas com quem você está deixando de lidar, né, de ter essa lida. Então, eu digo que esse caos é para você que pensa, será que eu estou aonde eu gostaria realmente de estar hoje? Se faz sentido para mim estar onde eu estou? E aí eu vou pegar o gancho. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando eu cheguei para trabalhar, eu me lembrei muito de quando eu fechei o meu ciclo na aviação. E aí é um tanto quanto engraçado, porque eu tenho um amigo, né, que é meu vizinho, que era da educação física, e ele deu uma data, no dia 30, foi isso mesmo, produção? Dia 30 de junho é meu último dia na educação física. A partir do dia 1º de julho eu trabalho com outra coisa, minha vertente de trabalho é essa, e é isso que eu quero para minha vida a partir de agora. Essa chave me virou de chegar nesse caos e contar sobre isso, porque a minha despedida da educação da aviação, de deixar de ser comissário, me tornar uma pessoa da área do fitness, do wellness, da educação física como um todo, ela foi uma quebra muito grande profissionalmente, né? Amanhã, para quem não me entende muito, mas era assim, amanhã eu não vou mais voar, ponto.
E eu me lembro que no dia seguinte eu já não ia mais voar mesmo. Enfim, e a vida foi se encaminhando e eu fui tentando enxergar os nichos de possibilidades, tentando enxergar a dimensão do quão transformador eu posso ser na vida de outras pessoas e o quão eu posso me dedicar também a outras coisas que fazem sentido para mim. E logo em seguida do amanhã não vou voar mais, me veio na cabeça o que eu sei fazer de bom hoje. E aí, para você entender um pouquinho do que era, eu saí de um salário de 5 mil reais na época, que era muito, era a minha zona de conforto, eu tinha um padrão de vida legal e tudo mais, que dava para levar a vida, e comecei a ganhar 500 reais. Tipo assim, em questão de que eu saí da aviação ali em 2015, em questão de sair em abril, né, colocar ali abril, e em junho eu comecei na Competition com salário base de estagiário de 500 reais. Aquilo para mim foi um choque. E aí eu falei assim, eu vou ter que me virar do jeito que for e tudo mais, enfim. E vou te falar, você cresce para um cacete quando você dá uma quebra profissional, você se desafia e você fala bem assim, no que eu sou bom, no que eu sei fazer, o que eu sabia fazer. Sabia atender pessoas, porque eu trabalho com atendimento ao público desde os meus 16, 17 anos, quando eu comecei a dar aula de inglês. E eu sempre fui muito bom em me comunicar com as pessoas, em trazer o meu conhecimento e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou voltar a dar aula de inglês e de espanhol. E me aventurei nisso. E posso te falar categoricamente assim que foi a experiência que me engrandeceu e me abriu muitas oportunidades. Quem me acompanhou nessa época, foi a época que eu trabalhei para um caramba nessa cidade que chama São Paulo e que trouxe com isso muita expertise do que poderia vir a acontecer mais para frente, né? Porque eu falo que cada dia deveria ser para cada pessoa um aprendizado de você voltar para casa e falar assim, o que eu aprendi no meu dia? E isso eu levo muito para minha vida. E aí, essa quebra profissional drástica, esse fechamento da aviação, esse início na educação física, mas ao mesmo tempo meio que cambaleante ali, porque eu tinha que trabalhar dando aula de inglês, e eu falei assim, o momento certo de eu fazer a segunda quebra, ela chega, né? E eu tenho colegas de profissão, né, de profissão que eu digo de comissário, né, da aviação, que são aí até hoje e que também se questionam muito sobre isso, né? Eu volta e meia eu converso com 3, 4 pessoas e coincidentemente na semana passada eu fui cortar o cabelo no salão de beleza e o rapaz me falou assim, eu conheço você trabalhou na TAM, nós vamos juntos. Aí eu até brinquei e falei assim, mas eu fui uma boa pessoa, né? Fui um bom chefe para você, com certeza. Eu falei, não, você foi um cara sensacional, graças a Deus, a gente teve enfim, e rolou. E foi muito legal, porque assim, esse fechamento do ciclo da aviação deixa para as pessoas as imagens que a gente quer, que a gente expõe, né, da nossa vida para elas. E curiosamente, esse fechamento do ciclo da aviação, essa transição até eu chegar na educação física ali em 2013, eu comecei em 2013, na verdade, e fiz a migração total em 2015. Essa transição de 2 anos, ela foi basicamente um grandíssimo perrengue. Um fechamento de ciclo não é uma coisa fácil. Se você é como eu, uma pessoa extremamente pensativa, né, racional, é doloroso porque você se sente perdido, né, se sente perdido naquele momento. E você fala assim, o que eu vou fazer a partir de agora, né? E vou falar para vocês assim com todo o respaldo que eu tenho de vida, né? Acredito assim que cada caso é um caso, mas fechar um ciclo que não faz mais sentido para você é algo libertador, né? Logicamente que você vai elaborar muito a respeito disso, você vai pensar muito a respeito disso, você vai colocar N aspectos, você vai querer continuar na sua zona de conforto, porque isso é muito agradável, mas não tem coisa melhor do que você fechar um ciclo já objetivando, né? Você mirando no que você quer olhar lá para frente.
Então, quando a gente disserta sobre fechamentos de ciclos, que foi o que aconteceu, né, com esse caso, pegando esse gancho da Suzette, e tudo que vem acontecendo desde janeiro de 2023 até agora, nós estamos no dia 3 de julho de 2023, esse afunilamento, ele tem que ser muito bem pensado, ele deve ser sempre muito bem motivado, e aí quando eu falo de ser motivado, saber o que te motiva a fazer esse movimento na sua vida, né? Seja ela pessoal ou profissional. Como a gente está tratando do profissional aqui, mudanças profissionais não são as mais fáceis, isso eu posso te garantir, mas elas vão valer muito a pena para um crescimento interno seu, como profissional, como pessoa, e isso começa a demonstrar também uma força interior que talvez você não imagine que você tenha. E por vezes você vai se questionar muito se você fez a decisão certa, mas se você tem convicção de que aquilo é uma coisa que você quer seguir e que faz muito sentido para você, eu vou dizer categoricamente para você, apenas faça, né? E é isso. Fechamentos de ciclos são importantes, fechamentos de ciclos são necessários, são dolorosos, podem guardar mágoas, rancor, podem guardar sentimentos bons, podem guardar sentimentos ruins, mas o que importa é o aprendizado que você tem e que daqui a pouco talvez você retome aquela parceria de alguma forma ou de outra, mas que de certa forma você fecha o ciclo com muito aprendizado. E é isso. Causos de personal número 12, falando de fechamento de ciclo, contando também um pouquinho da minha história, e se fez sentido para você, comenta aí, né? Deixa uma curtida, e é isso. Espero vocês no caos número 13, que em breve vem finalmente o lançamento, correto, produção? Finalmente vem o lançamento. O que é o lançamento? Vamos lá, produção, o que é o lançamento? Fica para o caos de personal número 13. Vejo vocês em breve. Um grande beijo no coração de vocês. E cuidem-se.